Graça e paz, meus amados, muito bom dia. E aí, como estão? Como passaram esses dias? Espero em Cristo que tenham passado dias maravilhosos, assim como eu ontem passei na casa do Senhor, na casa do meu Pai, domingão na casa do meu Pai, glorificando, exaltando o nome dEle, adorando Pai Criador, Deus que nos ensina tanto através das suas escrituras sagradas e através até do discernimento do Espírito, quando buscamos legalidade com Ele e Ele começa a nos revelar. Pois a Bíblia diz que tanto querer quanto realizar em nós é de acordo com a boa vontade dEle. Então que o Senhor nos revele nessa manhã, nos trazendo aqui um ensinamento através das escrituras sagradas. Eclesiastes capítulo 12, no verso 13, rei Salomão foi recebido através dessa revelação do céu para que ele escrevesse para nós e chegasse aqui no século 21, que estamos aqui para aprender e vamos aprender em nome de Jesus. E o verso diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Meus irmãos, oh glória, tudo bem que a gente vê, não, mas é isso mesmo, eu guardo os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Irmãos, eu conheci agora recentemente, essa pessoa está crescendo a nível Brasil, porque ela está democratizando o conhecimento da psicologia, o conhecimento das emoções. Ela é uma doutora em filosofia da mente humana, chamada Andrea Vermont, aí de Uberlândia, Minas Gerais. Eu digo aí porque muitos de Minas recebem esse devocional. E ela diz isso, que ela quer democratizar essa verdade. Nas escrituras sagradas, que é considerado a verdade, está dizendo em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a proposta dela é a verdade real das emoções, da mente humana, da criação. Logicamente que ela não associa as escrituras sagradas, não que ela não seja uma mulher de fé, mas ela não associa a palavra de Deus. E tem sido muito benéfico àqueles que de alguma forma quer aprender as coisas da vida. Mas, meus irmãos, o meu alerta é que nunca deixe de associar estes conhecimentos paralelos com a palavra de Deus. Não desassocie, sempre associe, para que você não fuja dos mandamentos de Deus. Não estou dizendo que ela ensina algo nesse sentido, não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Até onde eu vi, os ensinamentos ela é bem coerente com a verdade desta ciência. E esta verdade é importante para nós. E o que eu quero dizer para vocês é que às vezes o homem fala, não, tá tudo bem, é isso mesmo, é meu dever cumprir os mandamentos de Deus, ter temor a Deus e tudo, ouvir a palavra de Deus. Mas o que eu estou trazendo a nós, e muitos homens de Deus e mulheres, é que este conhecimento, estes mandamentos, estes deveres, eles são mais profundos do que imaginamos. Por isso eu quero orar em prol deste versículo e pegar o contexto aqui do verso 11 ao 14 e voltar num paralelo lá em Moisés, lá no Deuteronômio, capítulo 6, no verso 2, depois no capítulo 10, no verso 12, para que eu e vocês possamos iniciar esse dia, essa semana, cheios da presença, fortalecidos no Senhor, entendendo que isso dá descanso para a nossa alma. Por isso associei essa doutora na filosofia da mente humana, porque o ensinamento dela também traz descanso para a sua alma. Mas não que não esteja aqui, está tudo aqui também, mas de uma forma mais intrínseca. Aí a gente precisa revelar no dia a dia, mas o que ela diz, o que ela fala, o que ela traz
é muito importante para a gente associar as Escrituras Sagradas. Então vamos orar em prol disso. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse versículo, por mais essa oportunidade, por mais essa noite de sono reparadora, por mais um dia que estamos aqui para adorar, exaltar, engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por trazer a ciência como o Senhor já trouxe aqui nas Escrituras Sagradas. Muito obrigado, Senhor, por levantar pessoas que dá esse despertar para nós aqui na terra, mas que possamos juntos nunca esquecer os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, porque o Senhor é o único pastor, é o pastor que traz a revelação do profundo e do escondido, das coisas ruins e boas, e faz juízo de todas elas. Oh Pai, obrigado por tudo isso. Por isso eu engrandeço o Teu nome nessa manhã e lhe peço que me dê a melhor interpretação de todas estas coisas, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glórias a Deus. Então, nesse contexto aqui está dizendo: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amados, eu não teria dificuldade em ficar só por aqui e trazer para nós uma bela interpretação desse texto. Mas como a Bíblia é sagrada, ela se autoexplica, eu vou voltar um pouquinho aqui em Moisés, Deuteronômio capítulo 6, no verso 2. Olha que Moisés ensina para este povo a obedecer. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Meus irmãos, aqui já nos dá um ofício de ensinar sobre a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, ou ensinando os nossos filhos para que ele ensine o filho dele, no caso, o seu neto. Mas que possamos entender que precisamos do estatuto do Senhor, temer ao Senhor nosso Deus e guardar todos os estatutos e mandamentos, porque é uma ordenança. No capítulo 10 aqui na frente, ele já conclui sobre essa exortação à obediência. E o que é exortação, meus irmãos? Exortação é você trazer uma correção, é você dizer assim: olha, preste atenção, é bem isso. E vai dizer aqui: agora pois, ó Israel, quando fala ó Israel, está falando ao povo de Deus, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma? Irmãos, por isso que eu disse sobre a psicologia, sobre essa doutora, é que a nossa alma é o centro das nossas emoções. E a palavra de Deus, ela anda junto com a ciência. Por isso que lá nos aspectos do fruto do Espírito Santo, está lá no final, primeiro o carro-chefe, que é o amor, que está em 1 Coríntios 13. No verso 4 vai falar que o amor não é egoísta, que ele não ensoberbece, que não procura seus interesses. Depois no verso 7 vai falar que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ou seja, isso está dentro das nossas emoções, isso é ciência. O amor que a Bíblia nos ensina está sobre a ciência das emoções.
E depois, o que eu quero dizer, depois lá nesse aspecto do fruto, lá vai falar sobre a mansidão e o domínio próprio, que também está nessa questão dessa ciência da alma. Por isso que eu trouxe e introduzi esta doutora chamada Andrea Vermont. Então, e ela diz lá, bem curioso, ela tem um livro que fala assim, Freud explica, eu traduzo. E bem assim é a palavra de Deus, não adianta alguém explicar, como Salomão disse aqui, se não tiver alguém que traduza, alguém que traga essa conclusão, alguém que faça isso, não propriamente, não precisa ser eu, mas eu estou aqui, Deus me levantou para isso, então recebam em nome de Jesus. E a palavra vai dizer aqui no verso 11, que a palavra dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixadas, sentenças coligidas, dada pelo único pastor. Então aqui, meus irmãos, a sentença tem que ser dada sobre a vida na diversidade humana, seja dentro do seu casamento, dentro da sua condição familiar, dentro lá no seu emprego, lá na sua igreja, onde for na diversidade humana, que seja no trânsito, seja onde for, com seus amigos, o que for. Então, as palavras que o Senhor diz para você ser sábio, é você entender que esses aguilhões, aguilhão, uma vara de ferro pontiaguda que usa para tocar animais. Porém, eu conheço isso como ferrão, e é bem isso, aguilhão é isso, essa ponta. Então, ou seja, cada situação dessa forma, e os pregos aqui, bem fixados as sentenças, na diversidade humana, na condição que você precisa aí nesse momento ser visitado, entender que você não é quem vai dar essa sentença. Quem vai dar essa sentença é o nosso único pastor. Que você precisa lançar estas coisas que acontecem na sua vida na cruz do Calvário, sendo fixada assim como Jesus foi fixado na cruz do Calvário. Então as suas coisas, as suas sentenças que você quer sentenciar ao próximo, você deve lembrar que isso Jesus Cristo já pagou por este que você quer sentenciar. Jesus Cristo já foi pregado com este bem fixado, e essa sentença que o povo fez naquela época, o nosso único pastor quer sentenciar hoje a sua causa, mas é Ele. Então você entregue a Ele o alcance no trono da graça dele, levando as orações, levando a sua retidão em perdoar o próximo, em não ficar trazendo isso como peso contínuo para a sua vida, como mágoas, como ressentimento, como rancores, e que você lance no trono da graça o melhor para aquela pessoa. Estabeleça, que tem pessoas que talvez dependendo da tua oração, ela vai alcançar, ela vai ser liberta. Talvez seja por isso que essa pessoa chegou perto de você. Seja aquele que chegou a primeira vez num trânsito, numa briga de trânsito, numa confusão, ou qualquer coisa nesse sentido. Lança em oração, tenha posição. Isso é importante, você ter posição, porque quando você admoesta a pessoa, admoestar é isso, é advertir, é aconselhar, é corrigir com benevolência e firmeza. Não que você vai ficar calado para toda a situação, mas você vai ter o domínio do Espírito, você vai ter a mansidão, você vai tratar aquela situação, mas você precisa fazer isso com benevolência, com disposição amorosa, ativa e constante em fazer o bem ao próximo, refletindo o amor incondicional da graça de Deus. Então é isso que eu e vocês precisamos fazer. E vai dizer mais, demais, além disso, mais isso que está dizendo, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, ou seja, para criar a sua história,
para escrever a sua história, mas a sua história não pode ser enfadada na carne, porque aqui vai dizer que o muito estudar é enfado da carne. Isso aqui pode nos trazer uma compreensão, a seguinte, para você ter disciplina de Deus na sua vida, não só ficar só estudando e deixando a sua família de lado, ou deixando o seu ministério, ou deixando a igreja de lado, ou deixando o seu trabalho de lado, ou deixando os seus compromissos de lado. Você precisa estudar, você precisa de aprofundar em graça e em conhecimento, mas você também não pode trazer esse enfado para a carne, porque você precisa de alimentar em espírito, que você tem uma família, que você tem filhos, eu não sei o que é o caso, mas que você tem Deus, que você tem alguém que você precisa cuidar. Você precisa cuidar inclusive da sua alma, que é o centro da sua emoção, neste caso. Então é isso. Então o Senhor deixa aqui claro que você tem que criar, fazer a sua história, fazendo o livro da sua história, mas também não estudar muito, enfadando a carne. Você tem que ter disciplina de vida. E o verso que é autoexplicativo, que, como eu disse, todo mundo sabe, de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Eu sei que você não, eu temo a Deus, eu guardo os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Isso é de uma forma realmente intrínseca, porque é o que precisamos entender nesta forma, você fazendo, tendo conhecimento que é Deus quem vai usar o ferrão sobre o próximo, ou o aguilhão, ou fixar esse prego sentenciando alguém, porque ele é o único pastor e você não é pastor. Você não deve ser acusador, você não deve julgar. Você deve sim orar, apresentar, deixar as coisas da cruz do Calvário na cruz do Calvário e se lançar no trono da graça. E por isso que ele fecha, e eu também já fecho esse raciocínio, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então o Senhor, se você alcançar o Senhor em obediência, Ele vai trazer a clara todas as coisas. É por isso que a palavra está deixando claro aqui, que esse juízo é de Deus, não seu. Não você fazer juízo, sentenciar as pessoas, mas sim o Senhor nosso Deus. Então a mensagem de hoje é essa para vocês e para mim, logicamente, que eu aprendi muito aqui nessa manhã. Eu desejo a vocês que o Senhor, Ele apresente em discernimento a vida de cada um de vocês, e que vocês possam deixar Ele sentenciar as coisas, e que você tenha crédito espiritual, reserva espiritual, para que Ele comece a colocar as claras, as coisas escondidas da sua vida, que Ele comece a apresentar as coisas más e as coisas boas, mas que Ele apresente e deixe transparente sobre a sua vida, e que você tenha descanso para a sua alma. Em nome de Jesus, eu desejo a todos nós que tenhamos uma excelente semana. Fique em paz. Abraço.